Olá! Essa aula falará sobre os modelos de banco de dados. Como você estrutura e modela um banco de dados. A modelagem de dados ela é fundamental para a compreensão do problema a que esse banco de dados vai estar sendo a solução, vai estar sendo o foco para resolver dentro da organização. Então, a modelagem de dados ela vai abstrair de um ambiente real e complexo, toda a necessidade de compreensão dos relacionamentos, da estrutura, de como isso vai funcionar de fato. Quem projeta banco de dados usa modelos para se comunicar melhor dentro de quem tem a necessidade dos dados e a organização deles, que são os usuários, assim como os programadores que vão desenvolver a aplicação dessas ferramentas e também os gestores, para compreender qual processo de negócio será envolvido dentro dessa abstração que vai ser feita da realidade. Os principais componentes de uma modelagem de dados são as entidades, os atributos, os relacionamentos e as restrições. As entidades são os elementos-chave, são os movimentos principais do banco de dados. Entidades são o cliente, o produto, a venda, tudo aquilo que vai estruturar a relação. E aí vem o relacionamento, que vai ser como essas entidades vão se comunicar umas com as outras. Tem ainda os atributos, que são as características das entidades. São como elas se comportam, o que as caracteriza. E tem também as restrições. Tudo tem restrições dentro de um banco de dados, né? Por exemplo, um dado não deve se comunicar com outro, ou um acesso que deve ser verificado. Então, todas essas restrições devem ser pensadas já na modelagem dos dados. As regras do negócio são utilizadas para identificar e definir os componentes básicos de modelagens. Por exemplo, eh, uma empresa um supermercado precisa, uma rede de supermercados, né, precisa gerenciar os seus dados. E ele vai definir algumas regras de negócios, por exemplo, os gerentes têm acesso a todos os módulos, o caixa só tem acesso a vendas, o RH só tem acesso à folha de pagamento e cadastro de funcionários. E assim vão sendo estabelecidas as regras necessárias para que o banco de dados funcione de acordo com o modelo de negócios da empresa. Para projetar um banco de dados, é fundamental focar na estrutura de como ele vai armazenar e gerenciar os dados. Então, isso é importante ser alinhado com o problema domínio, com tudo que está sendo descrito e proposto por quem realmente vai usar o sistema. A modelagem de dados procura garantir que todos os objetos de dados, tudo que for relacionado aos dados, esteja dentro do contexto requerido para a aplicação do banco de dados, né? Então, tudo isso esteja precisamente dentro do banco de dados, esteja lá pensado e desenhado dentro do que vai ser feito. Existem três modelos de banco de dados, né? Na verdade, eles não são modelos separados, eles são modelos complementares. O modelo conceitual é aquele que entende o esquema de como vai funcionar. Vai ser identificação de alto nível, uma visão global de como vai funcionar o banco de dados. Eu já consigo nele entender as entidades, os seus relacionamentos, apontar restrições, processos e atributos de cada uma das entidades, conseguindo compreender como o fluxo de dados da empresa vai funcionar. Nesse modelo conceitual está inserido o modelo entidade-relacionamento, que é o que a gente vai ver exemplos daqui a pouco. O modelo interno, ele vai mapear a estrutura necessária requerida pelo sistema gerenciador de banco de dados. Ou seja, eu vou começar a criar os esquemas, vou montar a estrutura necessária para que eu possa construir
a visão de toda a estrutura do sistema gerenciador de banco de dados. Eu vou criar o banco de dados em si, eu vou criar a estrutura das tabelas, os relacionamentos necessários, as chaves de identificação de quais são os elementos principais de cada tabela e vou começar a desenvolver esse processo. Ele não é direto à implementação do código, ele pode ser precedido de uma análise das tabelas prévias, que eu vou poder fazer toda a normalização do processo, que vai ser uma aula posterior que a gente vai falar sobre normalização. O esquema vai constituir na representação específica do modelo interno, né? Ou seja, eu vou criar essas tabelas, eu vou criar os movimentos necessários usando uma linguagem. Essa linguagem é o SQL, que é a linguagem em que eu crio, insiro e resgato dados dentro do meu banco de dados, né, que vai fazer essa interface através do sistema gerenciador de banco de dados. E, por fim, o modelo físico. O modelo físico é a estrutura física do meu banco de dados. O que eu vou precisar de fato para armazenar? Eu vou armazenar em disco rígido, num servidor? Eu vou armazenar na nuvem? Eu vou usar que tipo de equipamentos para a construção, o uso dos meus dados? Então, no modelo físico, essa abordagem ela é associada a todo o processo de suporte à infraestrutura da organização. Por quê? Porque eu vou precisar detalhar o hardware a ser utilizado, né? Para cada sistema gerenciador de banco de dados, eu tenho que ter uma infraestrutura mínima. Eu tenho que ter capacidade de processamento, capacidade de memória, a rede de dados funcionando adequadamente. Então, tudo isso vai fazer parte dessa análise do modelo físico. O modelo entidade-relacionamento, como eu falei anteriormente, ele vem lá do modelo conceitual. É a representação visual do meu processo inicial, do meu conceito de como vai ficar o meu banco de dados. Então, ele vai trabalhar com as entidades e os seus relacionamentos, representando como elas vão estar ligadas umas com as outras e como que será feita a troca de informações dentro desse processo. Para a gente exemplificar o funcionamento do modelo entidade-relacionamento, a gente tem a opção de utilizar o diagrama de entidade-relacionamento, que é a representação em si desse elemento. Então, eu trouxe 3 situações para nós fazermos os exercícios. A primeira delas é, um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos, ou seja, um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho pode ser realizado por um aluno ou por vários alunos. Então, isso é muito importante para a gente modelar a nossa estrutura conceitual e depois também na hora da gente construir o nosso modelo interno, a gente precisa desse conhecimento para saber como normalizar cada uma dessas relações. O segundo exemplo é um autor escreve vários livros. Então, um autor, vários livros. E um livro pode ser escrito por vários autores, né? Então, também pode ser só por um ou vários autores. Uma equipe é composta por vários jogadores. Porém, um jogador pode apenas estar em uma equipe. Esse é bem importante. Então, a representação do primeiro exemplo, onde um aluno realiza vários trabalhos, eu tenho aqui a entidade representada aqui por um quadradinho, ou também é uma elipse, às vezes, a representação, em que eu falo que um aluno ele vai realizar N trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Então, um trabalho vai ser realizado por um ou mais alunos. Então, essa relação deles vai ser um para muitos de lá para cá e um para muitos de lá para cá. Então, as entidades são aluno e trabalho, são aqueles conceitos maiores, são as ações feitas dentro do sistema. O relacionamento deles é representado por um losango. O losango terá o nome
do relacionamento, né? Então, aluno underline trabalho, mas poderia ser ah, aluno realiza ou trabalho é realizado, né? Então, pode ser um verbo utilizando a referência de como vai funcionar esse processo. Como ele é um para muitos dos dois lados, é fundamental que a gente identifique como essa relação aluno underline trabalho nesse momento. O próximo exemplo é um autor escreve vários livros. Então, tem a referência da entidade autor, que vai escrever, né? Um autor escreve muitos livros. Um livro pode ser escrito por vários autores. Da mesma forma que o anterior, a entidade livro pode ser escrita por vários autores. Então, eles vão ter um relacionamento, que é o losango, e o nome vai ser autor underline livro, por enquanto, para que se possa representar esse relacionamento. A cardinalidade é o autor escreve vários livros, né? E o livro pode ser escrito por vários autores. Já o exemplo da equipe, ele é um pouco diferente. Uma equipe é composta por vários jogadores. Porém, um jogador joga apenas em uma equipe. Então, a entidade equipe vai ser representada por um, né? Porque o jogador somente vai participar de uma equipe, não vai ser muitos, mas, por outro lado, vários jogadores farão parte da equipe. Então, a entidade equipe, a entidade jogador e o relacionamento entre eles, né? Sendo identificado que o jogador joga em apenas uma equipe, né? Ele não pode jogar em várias equipes, como era o exemplo lá do livro e do autor, assim como do aluno e trabalhos. Um outro exemplo de construção de um diagrama entidade-relacionamento é que uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter o cadastro de seus clientes, mantendo informações como RG, nome, telefone e endereço. Deseja também um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como o nome do produto, tipo, flor, vaso, planta, preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz a compra, a mesma é armazenada mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor e os produtos comprados. Então, nesse texto, eu vou precisar grifar as entidades, identificar essas entidades, listar as entidades que foram grifadas e procurar relacionar as entidades para criar o modelo entidade-relacionamento. Então, no primeiro momento, eu grifei aqui floricultura, né, produtos e cliente. Essas são as três entidades principais. O relacionamento encontrado vai ser pedido produto, então relacionamento entre o pedido e o produto, né? O pedido vai relacionar o produto, mas ele também vai estar relacionado com o cliente. Então, o cliente se relaciona com o produto, com o pedido e o produto também. Então, essa relação entre cliente e produto vai ser intermediada pelo pedido. A floricultura é a estrutura máxima, é a estrutura principal dentro do, do desenvolvimento, né? Ela vai ser o banco de dados em si. Então, eu preciso ter os dados aqui todos representados, né? Só que aqui é do cliente, nome, RG, produto, vou ter essa relação e o pedido vai estar armazenado esse relacionamento entre cliente, produto, pedido, né? E produto e pedido também. Para encerrar a nossa apresentação de modelo entidade-relacionamento, é fundamental ter em mãos ferramentas possíveis de serem utilizadas. Nesse exemplo aqui, eu usei uma ferramenta gratuita chamada Diagram Editor. É um editor de diagramas, né, gratuito.com, e eu posso representar vários tipos de flowcharts nele, né, fluxos de dados. Eu posso representar a representação genérica, dá para fazer aqui outras coisas, o ML, por exemplo, né, os clientes, os atores. Posso fazer
flechas, flowcharts, e aqui eu tenho uma opção específica de entidade de relacionamento, em que eu tenho a representação da entidade. Então, por exemplo, o aluno realiza trabalhos. Eu tenho essa entidade aqui, trabalhos, né? Ah, o aluno realiza trabalho. O trabalho é realizado por vários alunos. Então, aqui seria aluno, underline, trabalho. Isso aqui ficaria representado. Eu posso fazer representação aqui de um para muitos. Como está aqui, ó. Deixa eu só mostrar a legendinha aqui. Ele coloca para gente, ó, um to many. One to many, né? Um para muitos. Então, eu posso ligar a entidade e o seu relacionamento. Eu faço essa ligação entre eles. Então, ele já me mostra bonitinho aqui essa representação, né? Como ela vai ficar aqui dentro da minha estrutura. Ela está certinha aqui, só que ela está invertida, né? Então, esse tipo de ferramenta é muito interessante para a construção do modelo conceitual e dessa representação gráfica dele dentro de um diagrama entidade-relacionamento, em que eu posso construir toda a minha estrutura e ir representando passo a passo. Posso ainda criar entidades já com seus atributos, né, nesse exemplo aqui. Eu já posso definir, então, aluno, nome, RA, não sei, dados desse aluno. Posso fazer a outra entidade de trabalho, título do trabalho, tema, área, enfim, eu posso identificar já os atributos que representam essa entidade. Então, aqui tem muitas opções, dá para fazer outras coisas também nesse tipo de ferramenta e é bem interessante. É isso aí, até a próxima aula.